amigas, oi amigos. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal. E antes de começar a falar um pouquinho com vocês, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal se você não é inscrito, compartilhe com as amigas de vocês e agora vamos pro vídeo. Descobri minha gravidez dia 11 de agosto, tá? Minha gravidez não foi planejada, eu tomava meus remédios e foi um susto quando eu descobri. Porém, foi um susto bom. Eu fiquei muito feliz quando eu vi meu positivo. É claro que veio algumas preocupações, né, no coração. Eu morava de aluguel. Graças a Deus eu estava finalizando a minha casa, né? Então, assim, foi uma preocupação, mas a preocupação que logo passou. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre tive vontade de ser mãe. Não era o que eu queria no momento, porém, se Deus tinha me presenteado, né, eu, claro, fiquei muito feliz. E eu recebi aquele presente com muito amor e carinho. Eu fiz morfológica, fiz tudo que precisava ser feito, os exames de sangue. E graças a Deus minha gravidez não era de risco. Porém, durante a minha gravidez eu tive 2 sangramentos, tá, gente? Quando eu tive esses 2 sangramentos eu entrei em desespero total, sério. Porque eu já tive uma gravidez há muitos anos atrás. Eu acho que a maioria das pessoas que me seguem lá no Instagram não sabe, só algumas pessoas que sabem. Eu tive um aborto espontâneo. Eu descobri em um dia, no dia seguinte eu tive esse sangramento e eu tive um aborto espontâneo. Então, quando eu tive esse sangramento na minha segunda gravidez, foi um choque muito grande. Na minha mente eu já estava perdendo meu bebê e eu corri para o hospital. Eu me lembro que nesse dia eu estava trabalhando, tá? Quando foi umas 6 horas, que foi o horário que fechou. Eu fui no banheiro, que eu passei o papel higiênico, eu vi um pouquinho de sangue. Então eu entrei em desespero, né? Peguei minhas coisas, entrei em contato com o meu esposo, com algumas pessoas e corri para o hospital, tá? Chegando no hospital, eu fiz a transvaginal, né? A doutora me avaliou e ela me falou que minha gravidez estava normal, né? Não tinha tido nenhum descolamento e ela não tinha entendido o motivo do sangramento, né? Me mandou para casa, eu fui para casa. E nesse dia eu tinha recebido uma suspensão no meu trabalho e eu fiquei em casa, né? A partir desse dia que eu tive o sangramento, eu já fiquei em casa, sem trabalhar, né? De repouso, me cuidando. Eu lembro que no dia seguinte eu tive novamente um sangramento e aí eu corri, né, para o hospital novamente. Chegando lá, fiz novamente a transvaginal, a doutora avaliou e novamente não tinha nada de anormal na minha gravidez, não teve descolamento, não teve nada, o bebê tava normal, tava bem, saudável, coração batendo. E a doutora me passou, né, o medicamento que eu precisava aplicar e ficar de repouso, né? Eu me lembro que eu fiquei algumas semanas, quase um mês de repouso, sem poder levantar, sem fazer nada. E como eu estava na casa dos meus pais, né? Porque a minha casa estava sendo finalizada, então eu estava na casa dos meus pais, então não estava fazendo nada, ficava de repouso. E os sangramentos passaram, minha gravidez seguiu e não tive mais problemas com alguns meses. Voltei a trabalhar normalmente, a gravidez foi evoluindo. Completei 6 meses, a gravidez só evoluindo, tá? Nada fora do normal. E aí, em um domingo, né, eu senti alguns incômodos no pé da barriga, porém nada fora do normal. Eu até achava que era ele mexendo e ou às vezes pressionando a bexiga, por isso que eu sentia essa pontada, assim, mas nada fora do normal, né? Eu lembro que eu conversei com meu esposo, eu falei que eu tava sentindo um pouco de incômodo, umas pontadinhas e tal. E se no dia seguinte continuasse, eu iria procurar um médico. E assim eu fiz. No dia seguinte, continuou aquele incômodozinho, entrei em contato com a recepcionista do meu médico, disse que eu tava sentindo, ela pediu pra eu ir, tomei um banho e aí eu fui. Nesse dia eu fui até andando, pra vocês terem noção que não era nada forte, nada anormal, que eu aguentei ir andando, tá? Fui andando, chegando lá, eu aguardei ele atender as pacientes e logo em seguida ele me atendeu, tá? E até o momento também não era dores fortes, porque se fosse dores fortes, eu iria demonstrar, eu ia fazer alguma coisa, ele iria perceber que já não era dor normal. E aí ele fez a ultrassom, avaliou, o coraçãozinho batendo, a criança muito bem lá, né? Eu vi no telão que ele pulava muito, né? Mas assim, nada fora do normal. Eu perguntei pro doutor se era normal, eu sentia aquilo ali. Ele falou que não tinha visto nada de anormal na minha gravidez, me passou um remédio para dor e me mandou para casa. Cheguei em casa, tomei um banho, deitei um pouquinho e as dores iam aumentando, né? E ela ia e voltava, ela ia e voltava. E aí minha mãe percebeu que a dor estava muito estranha e aí ela mandou eu ir para o hospital, né? Correr para o hospital.
para os médicos me atenderem para poder ver o que estava acontecendo. Chegando lá, já não consegui entrar andando, né? Eu entrei na cadeira de roda porque as dores estavam muito fortes mesmo. E aí já me levaram ao pronto-socorro. Chegando lá, o médico fez o toque, né? E quando ele fez o toque, ele me disse a seguinte frase: o seu filho está encaixado, pronto para nascer. Quando ele me falou aquilo, o meu chão sumiu dos meus pés. Eu fiquei em choque e aí eu fiquei sem entender. Eu falei assim, como o doutor, ele tá encaixado, tem 6 meses de gestação. E ele falou que estava encaixado e que eu precisava urgentemente ir para Jequié, né? Porque ali não tinha suporte caso a criança nascesse, não tinha UTI para criança. E se nascesse ali, a criança iria morrer, eu também correria risco, né? Enfim, ele precisou ligar para a ambulância lá do Hospital Santa Casa. Aí eu fiquei aguardando eles entrarem em contato, fazer aquele protocolo todo. E eu fiquei aguardando. E as dores aumentavam muito, eram dores muito fortes, tá? Até chegar um momento que eu comecei a sangrar, né? Depois que o médico ele fez o toque, eu comecei a sangrar, não parei mais. Precisei usar fralda descartável, tá? Pra vocês terem noção. E eu comecei a ficar muito aflita porque eu sabia que aquilo ali não era bom, né? Eu sabia que aquilo ali não seria legal, né? O meu filho nascer de 6 meses, era um risco que ele estava correndo. E eu sentia dores e desespero ao mesmo tempo e a minha família não podia entrar para ficar comigo. Eu lembro que depois de algumas horas a SAMU chegou, né? Veio o médico, fez novamente o toque, né? Ele ficou um pouco receoso de me levar por conta do risco que eu estava correndo, porque como a criança já estava encaixada, o risco de nascer na estrada, no meio do caminho, era muito grande. E se nascesse no meio do caminho, a probabilidade da criança morrer era praticamente 100%, né? Porque não tinha suporte. A gente foi, e aí eu fui sentindo muitas dores no meio da estrada e eles sempre medindo minha pressão, me pedia para orientar eles de quantos em quantos minutos eu estava sentindo as contrações. Cheguei no hospital, a doutora que estava lá fez o toque, né? E quando ela fez o toque, ela foi um pouco mais rígida do que os outros. Ela não me deu um pingo de esperança. Ela fez o toque e ela falou, isso aqui é um aborto. E se eu já estava sem chão, vocês imaginam como foi que eu fiquei. Ela me levou para a sala de parto. Uma enfermeira, né, tava lá. Gente, aquela enfermeira foi enviada assim pelo Senhor na minha vida. Ela me disse algumas coisas assim que era a resposta da oração que eu tinha feito com Deus antes de chegar naquele lugar. E eu sentindo várias dores, contrações, eu falei com ela, eu falei, você é a resposta de Deus. Você é a resposta da oração que eu fiz antes de chegar aqui. Eu até me emociono um pouco quando eu falo disso, mas eu não vou chorar, tá, gente? Bom, continuei sentindo dores, né? Essa enfermeira me acompanhou, tava dentro do quarto comigo. E até o momento, né, que eu senti dores bem fortes. E aí eu fui e dei a luz, né, ao meu bebezinho, ao meu príncipe encantado, ele nasceu. E logo em seguida o médico já entrou bem rápido e entubou ele, fez os procedimentos que tinha que ser feito. Eu vi ele bem rapidinho, não tive a oportunidade de pegar, de olhar pro rostinho dele. E aí depois que eles fizeram o procedimento que tinha que ser feito, levaram pra incubadora. E aí depois eles vieram fazer o que tinha que ser feito comigo, né, tirar restos de parto. Depois eu precisei fazer a curetagem, né, porque eu fiquei algumas horas com o resto de parto dentro de mim, então precisei fazer a curetagem. E aí eu apaguei, já fui acordar já quase meia-noite. Isso eu tive meu bebê, eram 6 e pouca. Então aconteceu tudo isso, depois passei pela curetagem e eu acordei, já era quase meia-noite, meia grogue, meia às 11, e eu me lembro que eu estava dentro de uma sala e dentro dessa sala tinha 2 mães com o bebê, né? Elas tinham acabado de sair do parto e o bebezinho ficou entre minha cama e entre a cama delas. E aí o bebê chorava e eu lembro que eu acordei meio assim com aquele azougue de anestesia. E eu lembro que eu falei algumas coisas e eu perguntava pelo meu filho. Eu perguntava, cadê o meu bebê? Cadê a Vicky? Depois me levaram para uma sala, para um quarto onde tinha 4 pessoas, né, internadas. Eu fiquei dentro desse quarto. Tinha 2 que tinham tido seu bebezinho. Um era uma menininha, o outro era um menino.
E a outra menina, ela tava com o bebê morto dentro dela e ela tava aguardando para fazer a curetagem. E eu lembro que eu passei a noite toda ouvindo o choro de bebê. Queria pegar o meu bebê e não podia. Não podia ver o meu bebê. Desculpa, gente. Eu dormi quando foi 5 horas. Eu lembro que eu tava adormecida, mas foi um sono bem leve. Quando deu 5 horas, a enfermeira entrou no quarto e foi muito rápido, muito automático. Quando ela passou o pé num quarto, eu abri o olho. Foi muito rápido. E aí ela falou, Lidiane. Eu falei, oi. Ela falou bem assim, se ajeita que eu vou te levar pra UTI, para o médico passar o quadro clínico do seu bebê. E na hora que ela me disse isso, automaticamente eu senti no meu coração que não era notícia boa. Mas a minha fé continuou dentro de mim, que algo bom ia acontecer e que eu ia receber uma notícia boa. E me ajeitei, vieram me buscar na cadeira de roda, me deixaram na UTI, numa salinha, sentadinha, aguardando. E o médico veio até mim. E aí ele foi, explicou, ele falou assim, você sabe que o seu filho, ele era a risco. Aí depois ele falou bem assim, a notícia que eu tenho pra te dar não é notícia boa. Quando ele disse isso, o coração dilacerou. Eu olhei pra ele e falei, não tô, não me diz isso. Ele, infelizmente, seu filho veio a óbito. E eu chorei muito, né? Eu lembro que eles foram, assim, muito humanos comigo, né? Cada um deles. E sou grata ao Senhor, né? O Senhor, ele foi muito... Ele cuidou muito de mim nesses dias. E logo em seguida a enfermeira chegou, ela falou, você quer ver seu bebê? E eu juro pra vocês que eu relutei pra dizer que sim. Porque eu não queria ver o meu filho morto. Eu entrei... E aí eu peguei ele, coloquei ele no meu colo, era tão lindo, meu filho, tão pequeno, sabe? E fiquei alguns minutinhos ali, conversei com ele, chorei muito. E logo em seguida eu falei com ela, eu quero sair daqui. Ela me abraçou, eu chorava muito, ela me deu um abraço, né? Me consolou. Eu senti o abraço de Deus naquele momento. Eu senti que Deus naquele momento me deu aquele abraço, sabe, para me confortar, para dizer, filha, eu estou contigo. Fui pro quarto, liberaram o corpo do meu filho para ser enterrado. O corpo do meu filho veio e eu não pude vir e aquilo cortou meu coração, né? Eu chorei muito, não queria comer. No dia seguinte eu vim, né? Ele foi me buscar, eu vim pra casa. No dia seguinte, o meu seios começou a encher de leite, começou a ficar dolorido, doía muito, muito, muito. E eu chorava, né? Quando eu olhava pro meu seio cheio de leite, dolorido, e o meu bebê não estava ali. Eu tive uma crise, né? Eu tive uma crise muito, muito, muito feia. Eu gritava dentro de casa, eu gritava pelo meu filho, que o meu filho queria mamar. Foi assim, terrível. Minha mãe só chorava quando me viu naquela situação. Quando eu me vi daquele jeito, gritando, eu falei, eu vou ficar louca. Eu vou ter depressão pós-parto, vou ficar louca. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a pedir pra Deus pra não me deixar daquele jeito, que eu não queria. Que eu queria ficar boa, que eu queria continuar lutando pela minha vida. Eu pedi pra Deus, falei, Deus, vem até mim, Senhor, não me deixa, Senhor, eu não quero ficar louca, me dá força, Senhor, sozinha eu não consigo, me dá força. E assim Ele fez. Gente, eu criei uma força que eu nunca imaginei na minha vida que eu um dia teria. Ele me fez forte, sem ao menos eu acreditar na força que eu tinha. Eu comecei a melhorar, né? Eu orava todos os dias e eu pedia. E meu esposo, ele ficou alguns dias em casa, né? Liberaram ele, ele ficou em casa.
e ele sempre tentando me colocar pra cima, né? Ele guardou a dor dele, ele tentava me animar. Eu recebi muito carinho, tá? Deus, ele é tão maravilhoso que eu recebi tanto carinho, vocês não têm noção do quanto de carinho que eu recebi. Tanto da minha igreja, quanto da minha família, quanto do meu esposo, quanto da minha sogra, quanto dos meus amigos. Percebeu o quanto que eu sou amada, né? Eu me senti amada. Foram dias difíceis, mas necessários para o meu amadurecimento, para o meu crescimento espiritual. E o Senhor, ele me visitou todos esses dias. Nenhum desses dias ele me desamparou. Hoje, tem 1 mês e alguns dias que o meu filho se foi. Se eu falar pra vocês que eu não choro, eu choro, só que é muito raro os dias que eu choro. Os dias que eu sorrio, os dias que eu sou feliz são muito maiores, né? Eu me vejo mais em dias felizes do que em dias tristes. E eu vejo isso como um cuidado de Deus com a minha fé. E eu lembro que quando eu vi algumas pessoas passar por momentos difíceis, ou até por uma perca como essa, eu dizia assim: Deus, se eu passar por isso, eu não vou aguentar não. Essa pessoa é forte. Se eu passar por isso, eu morro. E o Senhor me permitiu passar por isso, por um propósito muito maior. E eu aprendi uma coisa, que o Senhor, ele não dá fardos pesados demais para os nossos ombros, né? Se ele permitiu que eu passasse por isso, é porque ele sabe da força que eu tenho, né? E ele sabia que eu iria passar por isso bem, né? Ia ter meus momentos de tristeza, mas que eu ia ficar bem. E assim foi, né? Continuo vivendo meu luto, né? Porque 1 mês é muito pouco. Mas eu vivo meu luto, mas eu não me deixo morrer. E todos os dias eu sei que o Senhor está ali, me dando forças comigo, todos os dias. E eu vejo tudo isso de uma forma positiva. Eu sei que se o Senhor, ele permitiu que eu passasse por isso, é para alcançar outras pessoas, né? Quantos relatos de pessoas que eu vejo e falam assim: Lídia, você é uma inspiração, Lídia, eu olho para você e eu me inspiro em você porque você é uma pessoa forte, eu vejo Deus na sua vida. E assim, eu começo a ver alguns motivos que Deus permitiu isso, né? Eu sei que lá na frente vai acontecer outras coisas. O Senhor, ele vai fazer o mover que ele tem que fazer, e eu apenas descanso nele. Então, algumas pessoas falam assim: Lídia, o que é que você faz para você conseguir passar por isso bem? E eu vou dizer para vocês agora: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus maior do mundo. Eu tenho um Deus que faz milagres. Eu tenho um Deus que é dono do mundo. Então é Ele. O segredo da minha força vem dele, tá? Então, eu sei que muitas pessoas já passaram por isso, estão passando por isso. E um conselho que eu te dou: se apegue no Senhor. Se apegue nele, se agarre nele. Ele sabe o que é que ele quer fazer através da tua dor, né? Quando eu olho para o que aconteceu comigo, eu lembro de Jó, né? Que ele perdeu tudo e nem por isso ele abandonou a Cristo, né? E que você seja como Jó, que mesmo perdendo tudo, você não esqueça a quem você pertence. E é por isso que eu sou essa pessoa que sorri, que transmite coisas boas, por causa dele, não é por causa de mim, porque eu não sou boazinha, eu não sou essa pessoa boa porque vem de mim. Essa bondade vem dele, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te alcançado. E é isso, gente.